Pessoal, boa noite. Nós havíamos parado, foi aqui, foi? Tô me Não tô lá. Já chegou a ver isso aqui, não foi? Isso aí sim. Pronto, então vamos. Que foi aqui que a gente parou. Certo? Então a gente iniciou na aula passada, não é isso? Só fazendo uma recapitulação aqui rápida. A gente viu todo, fez uma, vamos dizer assim, uma espécie de revisão sobre vetores, certo? Então, desde a definição, né, até algumas operações, certo? E aí a gente aplicou, né, todas essas definições que a gente viu aqui, exatamente para a gente estar trabalhando com o sistema de forças, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos estar trabalhando, né, com a adição, certo? De forças nos sistemas coplanares, ok? Ou seja, onde essas forças vão estar no mesmo plano, tá bom? Então, por exemplo aqui, né, a gente vai, vamos trabalhar com a determinação da resultante dessas forças em um sistema coplanar, tá certo? Então, aqui tem uma ilustração, né? Exatamente, ó, como se você tivesse aqui uma ancoragem, né, de uma determinada estrutura, que não dá para ver o que é, mas nota que a gente vai ter o que aqui, ó, quatro cabos, não é isso? E a gente desenhou aqui, né, vamos dizer assim, representou aqui ao fundo exatamente o nosso sistema de abscissas, né, X e Y, que vai exatamente, né, se vir como sendo como nosso plano, certo? O sistema definido pelos eixos X e Y, ok? E a gente chamou cada uma dessas forças, né? Ou melhor, cada um desses cabos representou aqui como sendo forças, que de fato são forças, né? Certo? E lembrando que a resultante que a gente vai encontrar vai ser o quê? Vai ser a força, né? Cuja intensidade da direção vai substituir essas quatro forças agindo de forma simultânea, ok? Então, a gente vai trabalhar exatamente com as componentes retangulares, ok? Então, aqui a gente vai ter um esquema, né? Um esquema genérico, certo? Onde a gente vai ter aqui o eixo Y e o eixo X, né? E aqui a gente vai ter três forças, certo? Dispostas nesse plano, ok? E aí a gente vai exatamente determinar a resultante, né? Que é a resultante desse sistema de forças, ok? Então, por exemplo, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Ó? Cada uma dessas forças, então, deixa eu voltar aqui um ponto. Cada uma dessas forças aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ela vai ter uma componente X e uma componente Y, certo? Exatamente como da mesma forma que a gente viu na aula passada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, para determinar o resultado desse sistema será o quê? Decompor as forças, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, F1, a gente vai ter F1x e F1y. Ou seja, a gente vai decompor a força, cada uma dessas forças, segundo os eixos aqui, certo? Segundo os eixos do nosso sistema, ok? No caso, são os eixos, né, conhecidos já, nosso X e Y, certo? Da mesma maneira, ó, a gente vai ter aqui a F2, ó, uma F2x e uma F2y, ok? E da mesma forma, né, a gente vai ter uma F3x e uma F3y, ok? Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente inicialmente vai determinar, certo? Uma força resultante em X, ok? Certo? Pelo quê? Pela soma das forças em X, não é isso? Ó. Nota que agora a gente vai ter o quê? Três forças que estão alinhadas com o eixo X, né? F1x, F2x e F3x, tá certo? Da mesma forma, né?
a gente vai fazer com o eixo Y. A gente vai determinar uma força resultante no eixo Y, ok? Que vai ser a soma das forças que foram decompostas no eixo Y, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a decomposição das forças na horizontal e na vertical, certo? Ou no eixo X, né? E no eixo Y, ok? Feito isso, o passo seguinte será o quê? Fazer a soma, né? Dessas forças, certo? A soma algébrica dessas forças que foram decompostas no eixo X e no eixo Y, ok? Então, para isso, pessoal, né? Para a gente somar, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir uma referência, certo? Porque note que, por exemplo, aqui, ó, a força 1 em X, ela está indo para o lado direito, certo? Enquanto que a força 2, né? Ela está indo no sentido contrário, ok? Então, essa adição, né, ela vai resultar em quê? Exatamente numa subtração, se a gente lembrar lá da aula passada, onde a gente tratou exatamente da subtração de vetores. Tá certo? Ok? Tá como se eu pegasse esse vetor aí e fosse subtrair por outro. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai considerar, no caso do eixo X, que as forças que estiverem apontando para a direita, elas vão ser positivas. Tá certo? Ok? E no caso do eixo Y, a gente vai considerar como sendo positivas as forças que vão apontar para cima, ok? Vão estar direcionadas para cima, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a soma das forças em X, né? Que no caso vai ser igual à força do resultante em X, vai ser o quê? F de um X, ó, positivo, por quê? Porque ele está para a direita, tá certo? Menos F2x, por quê? Porque F2 está no sentido contrário ao sentido adotado como sendo positivo, né? Então, no caso aqui, ó, o F2 ele está indo para a esquerda, né? Então, por isso aqui o sinal negativo, tá bom? Aqui, ó, o F3 ele vai ser para a direita, tá certo? Então, nesse caso, ele vai somar aqui, somar mais F3, ok? Isso aqui seria, né, o somatório das forças resultantes em X. Agora vamos aqui, ó, o resultante nas que no caso a referência vai ser o quê? Para cima positivo. Então, para cima aqui, ó, F1, né, certo? E F2, ok? E no caso aqui a gente vai ter F3 como sendo negativo. Então, essa será a configuração, ok? Certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Então, vamos lá. Não. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Uma vez determinado isso, né? O que é que vai acontecer? A gente vai desenhar as forças resultantes, certo? Então, todas aquelas forças ó, que a gente somou, a gente vai redesenhá-las agora no mesmo sistema, tá certo? Então, essa aqui será a representação. Ó. A gente vai ficar com a força resultante em X, ok? E a gente vai ficar com a força resultante em Y, certo? E aí, ó, o que é que vai acontecer? Utilizando todos aqueles conceitos que a gente viu anteriormente, né? A gente vai usar aqui o teorema de Pitágoras, né? Isso, ó, e vai encontrar o quê? Não só o teorema de Pitágoras, mas vai utilizar o quê? A lei do paralelogramo, né? E também a lei dos cossenos e a lei dos senos. No caso aqui, a lei dos cossenos, que a gente viu na aula passada. Ó. E a gente vai chegar aqui que a força resultante vai ser dada por essa expressão, certo? Isso aqui seria o caso particular na lei dos cossenos, que a gente demonstrou na aula passada, que vai recair exatamente no teorema de Pitágoras, certo? Então, a força resultante desse sistema será o quê? A raiz quadrada, né, da soma da força resultante em x ao quadrado, mais a soma da força resultante y ao quadrado, ok? E a direção, pessoal, vai ser dada exatamente, né, pela arco tangente do ângulo formado aqui por essas, no caso aqui pela referência pelo eixo x, por essa força, ok? Então, vamos recapitular os passos aqui. Primeiro passo, a gente tem um sistema de força e almeja determinar a resultante desse sistema, né, desse sistema de força.
faz a decomposição nos eixos X e Y, certo? Depois, encontra a resultante, né? Em um eixo, no eixo X e no eixo Y, certo? Lembrar de usar uma referência para fazer a soma, né? Então, no eixo X, direito positivo, eixo Y para cima positivo, certo? Procede, né, com a operação matemática, e aí o valor encontrado, né, vai redesenhar no sistema, onde a gente vai representar a força resultante em Y e a força resultante em X, e vai aplicar essas duas fórmulas aqui, né, para encontrar exatamente aqui a intensidade da força resultante, né, dado por essa expressão, e a direção ela vai ser dada por essa expressão aqui, que no caso é arco tangente do ângulo, ok? Lembrando que a gente está falando de forças e é uma grandeza vetorial. Então, nos interessa determinar o quê? A intensidade e também a direção, ok? Ficou claro? Alguma pergunta? Não, professor. Não. Então, vamos adiante. Então, vamos, para a gente finalizar aqui essa nossa aula, certo? Sobre o sistema de força, né? Vamos aqui trazer alguns exemplos, ok? A gente tem começando aqui pelo exemplo 1, coisa bem simples, certo? A gente vai apenas agora exemplificar tudo isso que a gente viu na teoria, ok? Para a gente poder ir ver outro assunto, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse sistema, certo? E ele pede para determinar a resultante. Ou melhor, primeiro aqui ele pede, esse exemplo aqui ele não pede a resultante, ele pede determinar as componentes X e Y das forças F1 e F2. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui a força F1, né? E vamos decompor o quê? Em X vai ter um F1 para cá, em Y vai ter um F1 para cá, tá certo? E a gente vai determinar o quê? O F de um X e depois o F de um Y. E a gente vai repetir esse processo aqui, né? Exatamente para a força F2, certo? Absolutamente a mesma coisa. O que vai mudar vai ser a inclinação do ângulo aqui, né? E a intensidade de cada uma dessas forças. Mas o princípio é o mesmo, certo? Então, no caso aqui, ó, ele começou aqui, o que foi que ele fez? Aqui, ó. Ele pegou a força F1, né? E decompôs. Começou aqui pela força 1, certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter o quê? A decomposição no eixo Y, certo? E aqui a decomposição no eixo X, não é isso? Então, só voltando aqui, ó, para lembrar do ângulo aqui, ó, que a gente vai tomar como referência, não é isso? Então, aqui, ó, quem vai ser F de um X, ó? Lembrando que, como ele está apontando para a esquerda, aí ele vai utilizar aqui o valor negativo, certo? Então, vai ser menos 200 vezes o seno do ângulo, tá certo? Então, por exemplo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, tá certo? Então, por exemplo aqui, ó, se eu pegar o seno de 30, vai ser o quê? Vai ser esse cateto aqui sobre esse, não é isso? Ou seja, F de um X, que é esse cateto aqui, ó, é como se a gente pegar essa força e trouxesse para cá, ela vai ser o quê? Vai ser menos 200, que é o valor da resultante, vezes o seno de 30, certo? Então, a gente pegou exatamente aquelas definições que a gente viu lá na passada e aplicou, ok? Aí aqui aí é só utilizar a calculadora, né, para fazer essa conta. Por exemplo, seno de 30, certo? É 0,5, ok? Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas seno de 30 é 0,5, tá certo? Faça essa operação matemática, onde eu vou encontrar aqui menos 100 newton, ok? Então, esse sinal de menos aqui, pessoal, vai indicar o quê? Que a força ela vai apontar para o lado esquerdo, não é isso? Então, essa resultante aqui ela vai apontar para o lado esquerdo. A força de um F1x vai ser para o lado esquerdo, tá certo? Então, no lugar, o que é que a gente faz? A gente tira o sinal aqui do negativo, né? Certo? Representa o valor aqui absoluto e coloca uma setazinha aqui para indicar o sentido que essa força terá ao final do cálculo, tá certo? Da mesma forma, a gente vai calcular aqui, ó, o F de um Y. Então, o F de um Y ele é até mais fácil de visualizar, né? O que vai acontecer com o F de um Y? Ele vai ser o quê? Vai ser 200, né? Tá aqui, vezes o cosseno do ângulo, certo?
Eu vou encontrar esse valor aqui, como ele foi positivo, né? Então, isso indica que o f de um y vai apontar para cima. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Nessa parte aqui? Não. Pronto. Então, note que a gente simplesmente foi o que a gente fez, né? Deixa eu voltar aqui na força, na figura anterior. A gente só fez pegar isso aqui, ó, e decompôs essas forças, não é isso? Uma vez feito isso, o que é que a gente fez? Aplicou aqui, ó, o conceito de trigonometria, de seno e cosseno. Aqui ele dá o resultado direto, né? Já dá o resultado direto na equação, mas a gente simplesmente fez isso conforme nós demonstramos na aula teórica passada, ok? Então, aí seria o exemplo da primeira força, né? Então, continuando aqui, ó, a gente vai ter a mesma situação para F2, certo? O que vai diferenciar ó, é que F2 ele não deu o valor da inclinação do ângulo aqui, da direção, ele deu de forma diferente, né? Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, como é que a gente vai analisar? Esse lado aqui é 12, esse lado aqui é 5, certo? E esse lado aqui é 13, não é isso? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso de... deixa eu passar aqui para a gente ver. Vamos para cá, ó. Então, no caso de F2x, ó, que é essa força aqui, ó, o que é que vai acontecer? É só a gente pegar o cosseno desse ângulo aqui. Tá certo? Então, F2x vai ser o quê? Vai ser 260 vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. No caso, o cosseno desse ângulo é quanto, pessoal? É o valor desse cateto aqui, ó, certo? Dividido pelo valor o quê? Da hipotenusa. Tá certo? Quanto é que vale esse cateto aqui, ó? De acordo com a inclinação, aqui, ó, dado por esse triângulo pequeno, ele é 12, ó, que é igual a esse valor aqui, ó. Então, apenas peguei esse valor aqui e vim para cá, tá certo? E o valor da hipotenusa é o 13 mesmo, conforme está destacado aqui, tá certo? Então, aqui ele só fez efetuar a operação de forma direta, ó. Certo? Então, da mesma forma, eu vou ter aqui para F2Y, né? Então, F2Y eu posso pegar aqui, ó. Posso ou fazer por aqui, ó, e aplicar o cosseno, que no caso será 5 sobre 13, ou então, no caso, existe essa maneira aqui, é que ficará mais correta mesmo, né? Então, a gente vai aplicar aqui o conceito de cosseno, tá certo? Mesma coisa, ó. Então, a gente pegar o cosseno desse ângulo aqui, será o quê? 5, né, que é o valor aqui, ó, certo? Sobre 13, para a gente ver a inclinação desse ângulo. Então, F2Y vai ser o quê? 260 vezes o cosseno, que será 5 sobre 13, resultando nesse valor. Tá certo? E aqui ele só repetiu o resultado, né? Fazendo exatamente aqui a organização dos sinais, né? No caso F2x, ó, ele vai ser positivo, ele está apontando para a direita. Já em relação à força Y, ela será o quê? Menos 100, né? E aqui ele colocou a setinha apontando para baixo. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal, nesse exemplo? Alguma pergunta? Não, professor. Ficou clara aí a explicação, o exemplo? Não, professor, pode continuar. Então, vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui, certo? Bom, aí esse exemplo aqui, ó, o que é que ele pede? A gente tem um exemplo 2. Determinar a intensidade e a direção da força resultante, certo? Então, nesse caso aqui, ó, além de a gente repetir o processo desse exemplo anterior, né, ele pede algo mais, que é exatamente o quê? A intensidade e a direção da força, tá certo? A gente vai dar um passo a mais, vamos dizer assim, tá certo? Então, aqui é só pegar a mesma receitinha de bolo, né? Eis aqui o sistema, o que é que a gente vai fazer? Inicialmente, decompor as forças, né? Cada uma das forças nos eixos X e Y, certo? Observe que está dado aqui, né? O valor da força, o valor aqui dos ângulos. É muito simples, pessoal. Isso aqui é muito, muito fácil mesmo. É igual fazer um bolo, né? Você vai pegar a receitazinha, certo?
e fazer o bolo aí de vocês, certo? Cuidado para não misturar os ingredientes, né? Senão aí o bolo não vai ficar muito legal, não. Então, ó, por exemplo, aqui, começando aqui com a força F1. Então, note que aqui ele já mostra todo o esquemazinho. Então, F1, ele faz aqui, né? Como ele quer resultante, então ele já faz o quê? Já faz direto aqui, ó. Somatório das forças, melhor, a força resultante X, apontando para a direita como sendo positivo, vai ser igual a somatório das forças em X, né? Então, ele já decompôs aqui as duas forças, ó. Então, no caso, F1 será positivo, ó. Então, F1 será o quê, ó? Tá aqui, F1. 600, certo? Vezes o cosseno de 30, tá certo? Ó, cosseno de 30 aqui, ó. A gente está encontrando essa força, ok? Aí agora vamos para cá, ó, para F2. Ó. F2 está no sentido contrário, né? Certo? Essas forças elas vão ser concorrentes, né? Um está puxando para o lado, outro está puxando para o outro. Aí, ó, no caso aqui, ela vai ser negativa. Ó. Menos 400, certo? Aí aqui, o que foi que ele fez? Ó? Ele utilizou o conceito de seno. Ó. Ele deu esse ângulo aqui, ó, que é 45, certo? Mas note que esse ângulo, quanto é que vale o ângulo reto, pessoal? 90, não é isso? Ó? Aqui a gente tem um ângulo reto. Ó. Se aqui está 45, então esse resto aqui necessariamente tem que ser 45, não é isso? Ok? Então, aqui a gente vai ter o quê? 45 graus. Ó. Então, o seno de 45 vai ser o quê? F2, ou melhor, peraí, calma. Eu estava fazendo aqui a força Y, não é isso não. Ele está em X ainda, não é isso? Então, aqui é 45, certo? Ele aplicou o mesmo conceito, ó, de cosseno. Então, F2 vai ser menos 400 vezes o seno de 45, ok? Que ele fez por aqui, ó, o seno. No entanto, se você fizer por aqui, pode ser também, não é isso? Porque isso aqui é o cosseno. O resultado será o mesmo por quê? Porque o seno e o cosseno de 45 é a mesma coisa, certo? Vocês já estudaram isso lá em trigonometria, que no caso é igual, esqueci o valor agora. A tangente que no caso é 1, né? De 45, ok? Então, quando opera aqui, ó, faça essa operação, ela vai dar o quê? 236,8 newton, né? Então, se a gente analisar fisicamente, ela vai apontar para a direita, né? Por quê? Porque essa força aqui, ó, ela é maior, não é isso? E esse ângulo aqui, ele é menor, tá certo? Então, quanto mais próximo aqui, maior será a intensidade, ok? Então, aqui, F, a força resultante em X, ela apontará para a direita. Tá? Está colocado aqui, ó. Ok? Aí vamos agora, ó, fazer a decomposição da força no eixo Y. A mesma situação, né? Somatório de forças resultante no eixo Y para cima positivo vai ser igual ao somatório das forças em Y. Aí vamos lá, começando aqui pela força F1, ó. Certo? Mesma situação aqui, ó. Então, F1 está aqui, ó. Então, o que é que eu vou utilizar? Seno de 30, não é isso? Então, F1Y será o quê? 600 vezes o seno de 30, ó. Tá certo? E no caso aqui, ó, da F2, eu vou utilizar, já está dando direto aqui, o conceito de cosseno. Note que as duas estão apontando para cima, então as duas vão se somar, não é isso? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 600 vezes seno de 30 mais 400 vezes cosseno de 45, certo? Então, efetuando esses cálculos aqui, ó, o que é que vai acontecer? A gente vai encontrar esse valor que está aí, 582,8 newton. Tá certo? Aí o que é que a gente faz agora? Vamos redesenhar isso aqui, certo? Vamos no mesmo sistema, não é isso? A gente encontrou anteriormente o quê? Deixa eu só dar uma volta, só voltar um aqui. Só relembrando que a força resultante X será quanto? 236,8. Então vamos desenhar ela aqui, não é isso? Apontado para a direita. E a força resultante Y, ela terá esse valor aqui, né? De intensidade, apontando para cima, que é o que está desenhado aqui, certo? Então, fisicamente, né, a gente já sabe o quê? Que a resultante ela estará aqui, ó, certo? E o ângulo que vai medir vai ser esse aqui, que vai representar exatamente a nossa a direção da resultante, certo? Aí a gente vai aplicar naquela formazinha, né, ó, raiz quadrada de F1x ao quadrado, ou melhor, raiz quadrada, né, da força resultante x ao quadrado mais
a força resultante Y ao quadrado. Efetuo esses cálculos e vou encontrar esse valor de resultante aqui, certo? E aí, ó, calcula aqui o ângulo, certo? Vou até conferir aqui, ó, na calculadora. O que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer o seguinte, ó, 582,8 divide por 236,5, tá certo? A gente vai encontrar um valor, 2,46 aproximadamente. O que é que eu vou fazer? Vou calcular a tangente disso aqui, ó, que vai dar exatamente esse valor que tem aí, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas 67,9 graus, certo? Que é exatamente esse que está aqui. Então, a intensidade da força resultante será esse valor aqui, né, em newtons, que a gente encontrou, certo? Para aquele sistema que foi mostrado, esse será os valores, né, de força resultante e da direção, que será o valor desse ângulo aqui, tá certo? Alguma pergunta nesse exemplo 2? Nenhuma? Não, professor. Ótimo. Então, tá muito fácil nesse assunto, ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta. Tô adorando, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Bom, a gente tem outro exemplo, certo? A mesma situação, determinar a intensidade e a direção da força resultante. O que vai mudar é o sistema, né, pessoal? Que as forças terão outros valores, né? E a configuração das forças, vamos dizer assim, a direção. Tá certo? Note que agora a gente tem 3 forças, né? Ó. A gente vai ter um F1 aqui, ó, um F2 e um F3. Aí, volta a dizer, é a mesma receita, tá certo? Primeiro passo, vamos decompor as forças aqui, ó, certo? Note que F1 ela já está decomposta, né, no eixo X, né? Ela só vai ter uma, vamos dizer assim, uma representação no eixo X, né? Ela já é uma força horizontal, né? Se eu for multiplicar, se eu for decompor ela em Y, a gente teria que multiplicar pelo cosseno de, deixa eu ver aqui, pelo cosseno de 90, né? Isso, ó, que é o ângulo que essa força vai fazer aqui, ó, com a vertical é exatamente 90 graus. E a gente sabe que o cosseno de 90 é 0, certo? Então não vai ter F1Y, só vai ter F1x. Aí, ó, vamos lá. A somatória das forças resultantes em X, ou melhor, a força resultante em X será o somatório das forças em X, não é isso? Ó? Aí começando aqui, ó, menos 400, que é a força F1, tá certo? Ela está apontando para a esquerda, não é isso? Ó? Ok? Então ela fica negativa. Aí mais 250 vezes o quê? Ó? Vezes o seno de 45, tá certo? Então eu peguei essa força aqui, ó, decompus ela aqui. Ó. Se aqui é 45 graus, aqui também vai ser 45, não é isso? Então aqui será... Na verdade aqui, galera, ó, deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui o negócio. Ele colocou aqui, ó, deixa eu pensar um pouquinho aqui, ver se eu não estou... Para eu confirmar aqui se sou eu ou se é o livro que está equivocado. Vamos lá. Não tá certo o livro, mas aqui, ó, eu estou sendo de 45, né? Tá certo. É porque geralmente eu gosto de pegar aqui a força, ó, e colocar para cá, né? Ó, ou melhor, colocar o ângulo para cá, que vai dar a mesma coisa, tá certo? Não vai ter... O que importa é você entender a definição, né? Mas, enfim, vai ficar aqui 250 vezes 145. Ou cosseno de 45, né? Como os dois são iguais, vai dar o mesmo valor. Tá certo? Aí, no caso aqui, ó, menos, né? Esse 200 vem aqui dessa força que está aqui mais à esquerda, certo? Aí aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar aqui o conceito de cosseno, ó. Ó o ângulo aqui, ó. Aí o cosseno disso aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser 4 sobre 5, né? Ele deu a inclinação aqui do triângulo em função dos valores do triângulo. Beleza? Tá certo? Então aqui eu formulei, ó. Fiz os cálculos aqui e o resultado que eu encontrei foi negativo. Certo? Menos 383,2 newtons. Isso implica dizer o quê, galera? Que essa força aí, resultante,
no eixo X, vai apontar para a esquerda, tá certo? Então, vamos guardar essa informação aqui. Ó. Então, ele rearranjou aqui a equação, né? Colocou que vai ficar 383 e a seta indicando aqui que ela vai apontar para a esquerda. Repetindo o processo aqui para FY, vamos só identificar aqui as forças, né? Como eu disse, a força F1 aqui, que seria os 400, ela só vai ter em X, então Y vai ser 0. E aqui, a gente vai ter, no caso aqui, né, a decomposição resultante dessa força, que vai ficar o quê? 250 vezes o cosseno de 45, está escrito aqui, mais 200, né, vezes o seno desse ângulo aqui, ó, que será 3 sobre 5. Aqui, ó, o seno desse ângulo. Aqui é 3 sobre 5. Certo? Fiz aqui os cálculos tudo certinho e encontrei o resultado aqui, ó, 296,8 newton. Ok? Então, esse aí seria o valor da resultante. Tá certo? Ok? Então, vamos só reorganizar aqui o desenho, né? Colocando aqui os valores das resultantes em cada eixo. Ó, como eu disse, no eixo X vai apontar para a esquerda, 383,2, e aqui, ó, 296,8 para cima. Aí, no caso aqui, ó, a gente já sabe o quê? Que a resultante vai aplicar a lei a regra do paralelogramo, né? Uma reta paralela aqui, outra aqui, então a gente sabe que a resultante vai estar aqui, ó. E aqui vai ser o ângulo que vai definir a direção, tá certo? Repita aquele mesmo processo, ó, certo? Lembrando que aqui sempre vai dar positivo, né? Pelo fato de aqui a gente estar levando ao quadrado, ó. Então a gente vai encontrar aqui o que valor? 485 newton de intensidade de força resultante. E eu faço o mesmo procedimento aqui, né? E acho que esse ângulo aqui, ó, é 37,8, tá certo? Tem algumas situações, alguns livros, que é que se faz, ó. Esse ângulo aqui, ele é dado, ele é contado a partir daqui, ó. Se a gente considerar o ciclo trigonométrico, né, ó. O ciclo trigonométrico, ele está aqui, ó. Então, ele começa com 0 aqui, né? E a gente vai contar no sentido anti-horário. Então, aqui é 0, 90, 180, 270, 360. Então, a gente pode colocar esse ângulo aqui, ó, contando a partir daqui. Então, qual será o valor desse ângulo? Será o quê? 180 menos esse valor aqui. Tá certo? Se a gente quiser contar ele a partir daqui. Ok? Então, por exemplo, se na prova eu pedir, né, para desenhar, vocês vão desenhar o teto e vão colocar o valor. Tá certo? Ou então, vão redesenhar. Se eu pedir para colocar em função da origem do eixo do ciclo trigonométrico, né, ele será contado a partir daqui. Tá bom? O que importa é entender, né, a direção que a força está, certo? Lembra que esse ângulo aí, ele representa, né, a direção que a força resultante vai apresentar, tá certo? Então, no desenho aqui, né, tá claro, porque ele está colocando aqui, ok? Então, a gente tem que olhar o resultado, né, além do que a matemática está nos dando. A gente é necessário a gente exatamente entender, né, interpretar esse resultado, ok? Alguma pergunta? Não. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre vetores, né, aplicada para a gente encontrar um resultado do sistema de forças, tá certo? A gente está encerrando aqui esse primeiro momento. Aí daqui a 10 minutinhos a gente volta e continua, ok? Então, ele vai encerrar aqui, aí daqui a pouco eu coloco lá o novo link para a gente iniciar a nossa segunda parte da aula, tá bom?